tem aqueles times que são bons, mas acabam não conseguindo ganhar os campeonatos, né? E quando você lembra assim, você acha até que é mentira que isso aconteceu. Então hoje vamos falar de um desses casos, que é a seleção brasileira da Copa de 1998. Você sabe, né, que o Brasil chegou na final, perdeu 3-0 para a França, que teve aquela história do Ronaldo que até hoje não se sabe o que de verdade aconteceu. A França foi campeã, enfim. Mas você sabe como foi aquela campanha antes da Copa do Mundo até chegar na Copa do Mundo? Se você não sabe, então beleza, é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Júnior, esse é o canal Fatos da Bola, tá? Se está chegando agora, então já se inscreve no canal, beleza? Tem um botão vermelho aí embaixo de se inscrever, acho que é aqui, tá? Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, beleza? Para não perder nada do nosso canal, dos próximos vídeos. Se quiserem também tem as nossas redes sociais, tá? Tem o canal Fatos da Bola no Instagram e tem também o canal Fatos da Bola no Facebook, para quem quiser seguir lá no Facebook. E também tem o meu Instagram pessoal, que é o @juniorSantosFDB, beleza? Lá tem outro tipo de conteúdo, tá? Outras coisas interessantes, então se vocês quiserem seguir a gente lá, também vai ajudar muito na divulgação do nosso canal, beleza? Você se lembra da Copa de 98, aquela euforia, né? O Brasil como favorito para a Copa, né? Aquelas ruas enfeitadas de bandeirinha, tudo verde e amarelo, né? Quem era nascido hoje vai se lembrar dessa época e quem não era nascido, né, vai entender o que foi essa época aqui pra gente aqui no Brasil. A Copa de 98 teve sede na França e tiveram uma série de coisas nela. A França tinha ficado de fora das Copas de 90 e 94, mas como era o país sede, então ela estava garantida na Copa de 98. Nessa Copa assim, tiveram algumas mudanças que foram assim, essenciais para o futuro do futebol, né? Para o andamento do futebol. Primeiro, nessa foi a primeira Copa que teve 32 seleções, né? E as seleções foram divididas em 8 grupos, né? Cada grupo com 4 times. Outra mudança também foi o gol de ouro, né? Até a Copa de 94, a prorrogação era chamada de morte súbita, né? Se alguém fizesse um gol a qualquer momento da prorrogação, o jogo acabava ali e já era. A mudança foi só no nome, né? Deixou de ser morte súbita e passou a ser gol de ouro. Inclusive, o primeiro gol de ouro da história foi da seleção francesa nessa Copa contra o Paraguai, nas oitavas de final. Eu particularmente gostava muito do gol de ouro. Para a galera aí que é mais antiga aí, comenta aqui nos comentários se vocês gostavam mais do gol de ouro, se vocês preferem como está agora, né? Os 30 minutos, tem que jogar os 30 minutos obrigatoriamente. Eu preferia realmente o gol de ouro. Essa Copa ela teve um monte de acontecimentos marcantes. O alemão Lothar Matthäus, o primeiro jogador eleito pela FIFA como o melhor do mundo, participava da sua 5ª Copa do Mundo, igualando o recorde do goleiro mexicano Carvajal. E Lothar Matthäus se tornou o recordista de jogos em Copas, né, com 25 jogos no total. E também teve o dinamarquês Ebbe Sand, que fez o gol mais rápido de um reserva na história das Copas. Ele assim, praticamente assim que entrou no jogo, já foi lá, já fez o gol. Esse gol se tornou o gol mais rápido de um reserva da história das Copas até hoje. Também teve Robert Prosinec, que se tornou o primeiro jogador a marcar gol por 2 seleções diferentes em Copas. O primeiro gol foi pela seleção da Iugoslávia na Copa de 90 e o segundo pela Croácia, né, que tem se separado da Iugoslávia, em 98. O time croata, né, por exemplo, foi uma das surpresas da Copa, né, estava estreando naquela Copa de 98, né, e acabou chegando até a semifinal daquela Copa. Era uma das sensações daquela Copa, me lembro. E o atacante deles, Suker, né, que atacante espetacular, foi artilheiro da Copa, né? Outro acontecimento marcante daquela Copa foi do argentino Batistuta. Ele foi o primeiro a marcar um hat-trick em 2 Copas distintas. O primeiro hat-trick foi em 94, né, contra a Grécia. Ele fez 3 gols contra a Grécia. E o segundo foi na Copa de 98 contra a Jamaica. Outra coisa louca que aconteceu nessa Copa foi os argentinos, né, Redondo e Caniggia, né, que foram cortados na Copa pelo técnico Daniel Passarella. E o motivo é o pior que tem, né? Porque os dois tinham cabelo grande e o cara queria que eles cortassem o cabelo. Outra coisa que aconteceu nessa Copa foi que o técnico Carlos Alberto Parreira, técnico brasileiro, né, ele treinava a seleção da Arábia Saudita
e ele acabou sendo demitido no meio da Copa. Depois que o time perdeu para a Dinamarca e para a França, né, o técnico acabou sendo demitido pela seleção da Arábia. Outra coisa que aconteceu também é que a Itália perdeu pela terceira vez seguida uma disputa de pênaltis em Copas. Em 90, perdeu para a Argentina nas quartas de final. Em 94, perdeu para o Brasil na final, né, como a gente sabe, tetra do Brasil. E em 98, perdeu para a França também nas quartas de final. Bom, falando mais um pouquinho da seleção brasileira, né, a seleção brasileira era favoritaça para ganhar aquele título de 98. Vindo de 94, e tinha muitos jogadores da Copa de 94, vindo tetra, e estava pronta para conquistar o penta, né? A seleção brasileira nem jogou as eliminatórias sul-americanas, né? Porque nessa época tinha uma regra no futebol que quem fosse atual campeão, né, já estava direto na próxima Copa, nem jogava eliminatória. Hoje isso já acabou, né? Hoje isso, mesmo você ganhando a Copa passada, você tem que jogar as eliminatórias para se classificar. Depois da Copa de 94, depois do tetra, Zagallo, que era coordenador técnico, virou o treinador. E a seleção tinha a base campeã, né, como eu acabei de falar. Mas Zagallo também precisava colocar alguns novos jogadores, né, que estavam aparecendo naquela época, né, até por conta das Olimpíadas, que ia ser em 96. Inclusive tinha um jogador, né, que jogava no PSV, que estava detonando lá no PSG, novo ainda, mas já estava destruindo, que era Ronaldo Fenômeno. Nessa época, né, ele era apenas Ronaldinho, mas depois virou Ronaldo Fenômeno, né? A seleção ela vinha bem na campanha. Em 96 jogou a Copa Ouro da CONCACAF, né, que foi convidada pela CONCACAF para jogar e foi vice-campeã, mas ela jogou com a seleção olímpica, né? Nas Olimpíadas de 96, né, veio o primeiro baque, assim, né, que foi a eliminação para a Nigéria, né, na semifinal, que justamente foi no gol de ouro. Mas também no terceiro e quarto lugar ganhou de Portugal de 5-0 e ficou com bronze nas Olimpíadas de 96. Passou a Olimpíada, né, Zagallo começou novamente a chamar os medalhões, né? E aí, cara, foi que apareceu uma dupla aí que prometia muito, muito mesmo, que foi a dupla Rorô, que era Ronaldo e Romário. Romário foi o primeiro sul-americano melhor do mundo, né, em 94, depois da Copa. E Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo, mais novo da história, né, que com apenas 20 anos, né, jogando muito na Europa, foi eleito em 96 o melhor jogador do mundo e no outro ano, 97, foi eleito novamente o melhor jogador do mundo. Então era uma dupla assim que o Brasil todo, né, depositava muita confiança, né, porque realmente, pô, era dois fera, né. Romário, o gênio da grande área, né, que todo mundo conhece, fazia gol demais, e Ronaldo que estava surgindo aí como uma potência do futebol, assim, um cara novo que vinha com tudo para ser um dos melhores jogadores do mundo. Em 97 também o Brasil foi jogar um torneio amistoso na França, né? Um torneio que servia como preparação para a Copa, né? Até para a França ver como é que estava a sua estrutura. Já que a França não jogava as eliminatórias, né? Então usou esse torneio aí como preparação também para a Copa. E o Brasil jogou contra a França nesse torneio, né? Empatou por 1-1, né? E tem aquele gol que para mim é um dos gols mais antológicos de Roberto Carlos, né? Que eu nunca esqueço daquele, que ele pega de 3 dedos e a bola faz uma curva assim que, meu Deus, parece que ela vai lá para a rua e quando você vê ela entra lá no L, né? Inclusive esse gol de Roberto Carlos foi eleito pela CNN no ano o lance esportivo do ano, né? Ganhou de cesta de Michael Jordan, ganhou de um monte de coisa, então esse lance foi o lance esportivo do ano. Depois veio a Copa América, né? A Copa América na Bolívia, né? E o Brasil foi campeão com 100% de aproveitamento, ganhou todos os jogos, fez uma campanha muito boa, né? E tem aquela frase de Zagallo, eu acho que todo mundo conhece, né? Que foi nessa Copa aí, nessa Copa América. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Para encerrar, né, o ano de 97, o Brasil foi campeão da Copa Intercontinental, né? Uma Copa que tinha antigamente. E ganhou da Arábia Saudita, ganhou do México, ganhou na República Tcheca e na final meteu 6-0 na Austrália, né? Inclusive esse torneio, né, foi marcado por uma brincadeira dos jogadores, né, que saíram nos quartos de todo mundo raspando os cabelos de todo mundo, né, dos jogadores todos, né? No ano de 97 o Brasil jogou 24 jogos, né? Foram 20 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Em 24 jogos o Brasil marcou 71 gols. Mas levou 19, né? O que já abriu uma luzinha assim com dificuldades na zaga do Brasil, né? Mesmo com isso, com dificuldade na zaga, né? Com decisões, o Brasil chegou no ano da Copa, né? No ano de 98,
totalmente favorito para levar aquela Copa. Aí chegado o ano de 98, né, o Brasil não começou muito bem o ano de 98, né, ganhou da Alemanha, ganhou um amistoso da Alemanha, mas a zaga do Brasil realmente era um problema e vinha sendo muito questionada na época. Mas aí vem uma série de problemas para a seleção brasileira. Né? No começo do ano, o Brasil perdeu o Juninho Paulista, né, em fevereiro, naquela entrada de Michel Salgado que quebrou a perna dele, e também começou uma série de polêmicas. Né? Teve a polêmica primeiro do Flávio Conceição. Né? Flávio Conceição que jogou toda a preparação, né, da seleção brasileira para a Copa, né, mas que acabou sendo cortado. E esse corte dele aí tem uma polêmica muito grande até hoje. Inclusive essa polêmica do Flávio Conceição, né, envolve até marca famosa aí de material esportivo, enfim, é uma confusão danada. Flávio Conceição ele teve uma torção no joelho, né? Ele teve uma torção no joelho e aí o médico resolveu cortar ele, só que, pelo que eu vi na internet, ele disse que ele conseguia jogar. Né? Ele disse que conseguia jogar, tanto que dias depois, né, de ser cortado, o Flávio Conceição jogou pelo La Coruña no Campeonato Espanhol. Mas mesmo assim ele foi cortado, o médico disse na época lá que ele tinha que ser cortado porque ele não ia se recuperar a tempo, né? Então ele foi cortado e no lugar dele chamaram Zé Carlos, que era lateral do São Paulo. Márcio Santos, né, que foi zagueiro do Tetra, também foi cortado bem perto da Copa. Ele jogando pelo São Paulo sofreu uma lesão na coxa, né, na final do Campeonato Paulista, mas isso também gerou uma polêmica, né, porque a comissão técnica queria que ele ficasse, né, no time, mas o médico da seleção na época decidiu cortar também ele. E na semana que ele foi cortado, ele já voltou a treinar também no São Paulo. Né, então foi mais uma decisão polêmica aí, que envolveu o corte, né, na seleção brasileira de 98. Aí pro lugar dele chamaram André Cruz, que era zagueiro do Milan. Aí veio o corte mais dolorido, né? Mais dolorido assim, para todo brasileiro. Eu lembro que na época foi uma comoção muito grande, né? Saiu na imprensa, foi uma loucura, e foi o corte de Romário. O Zagallo, inclusive, ele soube da lesão assim, de uma forma muito estranha, né? E ele acabou que ele praticamente não acreditou, né, que Romário tinha se lesionado. Olha aí no vídeo. Na sede da Rede Globo, conversa com Tino Marcos e não acredita quando recebe a notícia. Acabou de sair de campo com uma distensão muscular. 1º de abril já acabou há muito tempo. Romário, né, se machucou jogando pelo Flamengo, né, uma lesão na panturrilha, mas ele disse que conseguiria jogar a Copa, tanto que dias depois ele estava jogando de novo pelo Flamengo, né? Mas ele acabou sendo cortado. Aí para o lugar de Romário chamaram o volante Emerson. Enfim, antes da Copa, né, acabou dando um rebuliço muito grande. A seleção realmente acabou entrando numa crise, né, e a gente acabou chegando na Copa um pouquinho abaixo. Né? Mas aí chegou a lista final, né, dos jogadores convocados e a lista era assim. Goleiros era Tafarel, do Atlético Mineiro, Carlos Germano do Vasco e Didi do Cruzeiro. Os laterais eram Cafu, que jogava na Roma, Zé Carlos de São Paulo, Roberto Carlos do Real Madrid, Zé Roberto do Real Madrid. Zagueiros Aldair da Roma, Júnior Baiano do Flamengo, Gonçalves e André Cruz do Milan. Meias, Sérgio Sampaio, né, do Yokohama Flugels, do Japão, Dunga do Júbilo Iwata do Japão, Leonardo do Milan, Emerson do Bayer Leverkusen, Douriva do Porto, Giovanni do Barcelona e Rivaldo também do Barcelona. E os atacantes eram Ronaldo da Inter de Milão, Denilson do São Paulo, Bebeto do Botafogo e Edmundo da Fiorentina. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha da seleção brasileira na Copa, até chegar na final. A estreia do Brasil foi contra a Escócia, né, no estádio da final, o Stade de France. César Sampaio fez um gol de cabeça no início do jogo, mas depois ele mesmo cometeu um pênalti, né, e Collins empatou o jogo. No segundo tempo, né, Cafu entrou ali pela direita, né, e acabou acontecendo um dos gols mais feios da história das Copas para mim. Eu nunca tinha visto um gol tão feio daquele Copa do Mundo. Veio no vídeo. E o Brasil venceu aquele jogo, né, por 2-1, venceu a estreia da Copa. Giovanni, que jogava muita bola mesmo, foi titular nessa primeira partida, mas acabou não jogando tão bem. Aí Leonardo entrou no segundo tempo e acabou pegando a titularidade da equipe a partir daquele jogo. Né? No segundo jogo, né, contra o Marrocos, 3-0, tranquilo, gol de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.
E foi um bom jogo da seleção, né, que não deu nenhuma brecha para o Marrocos nem surpreender. Aí no terceiro jogo, né, o Brasil acabou perdendo para a Noruega, né, no estádio Velodrome. Inclusive, essa vitória da Noruega é considerada lá no país a maior façanha da história do futebol norueguês. É uma coisa assim que era impensável a Noruega ganhar do Brasil. O Brasil foi com algumas reservas, né, mas não foram muitas reservas, né? Inclusive, depois desse jogo aí, teve moído, né, os jogadores se estranharam, mas o Brasil já estava classificado, então foi tranquilo. Aí veio as oitavas de final, né, da Copa e o Brasil pegou o Chile, né, o Chile que tinha Marcelo Salas e Zamorano, era um ataque muito bom, muito forte. Zamorano, que foi o artilheiro das eliminatórias, né, jogava na Inter de Milão com o Ronaldo, né, e ele usava a camisa 1+8, né, que o Ronaldo era 9, ele era centroavante também, então ele jogava com a camisa 1+8. Mas o Chile realmente só tem os dois, né? O Chile conseguiu passar de fase com 3 empates, né? 3 pontos só conseguiu passar de fase. E o Brasil foi lá e passeou contra o Chile. Foi 2 gols de César Sampaio, 2 gols de Ronaldo, né? E Salas acabou fazendo o gol do Chile, né? E o Brasil passou aí para as quartas de final. Aí veio um dos jogos mais difíceis da Copa para mim, né, que foi contra a Dinamarca. Foi um jogaço, né, o Brasil ganhou de 3-2, mas foi um jogo muito, muito difícil mesmo, assim, a Dinamarca tem um bom time, né, tinha os irmãos Laudrup, né, que jogavam muito, né, e tinha o goleiro Peter Schmeichel, né, que é considerado um dos maiores goleiros da história, né, e que o filho ficou conhecido, né, como o goleiro do título do Leicester, né, o título inglês do Leicester há pouco tempo. A Dinamarca fez logo um gol no começo, né, que foi Jorgensen, com um passe de Brian Laudrup, né, depois Ronaldo deu um passe para Bebeto, que empatou o jogo. Depois Ronaldo deu outro passe, né, para Rivaldo e o Brasil virou o jogo ainda no primeiro tempo. Né, o primeiro tempo terminou 2-1. Aí no segundo tempo Brian Laudrup fez um gol, né, uma falha de Roberto Carlos, né, e acabou empatando o jogo. E eu lembro muito da comemoração de Brian Laudrup, né, olha aí. Mas logo depois Rivaldo fez mais um gol, né, um chute no meio da rua, daí o Brasil passou para a semifinal. Nesse jogo, né, Cafu tomou o cartão amarelo, né, e ficou suspenso da semifinal contra a Holanda, né. Eu lembro que foi um negócio dramático, o Galvão Bueno quase chora na narração. O Cafu vai para a cobrança, Rivaldo, Ronaldinho e Júnior Baiano, vai tomar cartão? Não, seu árbitro. Foi merecido o cartão do Cafu, tava fazendo o seu. Né, mas Cafu acabou ficando de fora da semifinal e no lugar dele entrou o Zé Carlos, né, lateral de São Paulo, que tem uma história bem curiosa sobre esse jogo aí da semifinal. No dia 7 de julho de 98, no estádio Velodrome, né, um estádio do Olympique de Marseille, era o dia da semifinal da Copa, né, contra a Holanda, né, uma Holanda muito forte de Kluivert, Davids, os irmãos De Boer, Van der Sar, um timaço, né? E como eu falei nesse jogo, jogou Zé Carlos, né? Lateral de São Paulo, que entrou no lugar do Cafu. Zé Carlos, inclusive, né, disse que deu uma entrevista um dia antes do jogo, né? O repórter chegou para ele e perguntou que se ele jogasse mal, o que ele achava que ia ser da carreira dele. Né? E isso é uma coisa que acaba abalando a estrutura do cara, né? Porque o repórter chegar para perguntar para você, se você jogar mal, o que vai ser da sua carreira, né? Praticamente pouco. Se jogar mal, eu vou acabar com a minha carreira. Mas aí ele jogou e não comprometeu, né? Fez o feijão com arroz. No primeiro tempo, né, foi morno, não saiu gol, né? Mas aí no segundo tempo, né, na saída de bola já, no começo do segundo tempo, o Rivaldo deixou um passe para Ronaldo, né, e ele marcou o primeiro gol. Né, e aí o Brasil fez 1-0. Aí a Holanda veio pra cima, cara, era cruzamento direto, né? Eu me lembro desse jogo, porque a Holanda tinha um jogo alto muito forte, o Kluivert era muito bom de cabeça, né? Mas aí o Brasil foi, também dava contra-ataque, inclusive teve um contra-ataque lá, né, que o Ronaldo chegou na cara do gol, mas Davids acabou desarmando ele, né? Na hora que o Ronaldo ia chutar, Davids tirou a bola do pé dele, né? Eu me lembro que ali era praticamente um gol certo. Mas aí no final, Kluivert acabou empatando o jogo, né, de cabeça, né, como foi o segundo tempo inteiro, tentando, e acabou conseguindo. Aí o jogo foi para a prorrogação, né? E na prorrogação, geralmente, né, os times eles meio que ficam naquele meio, né? Inclusive, na época, tinha um gol de ouro, como eu falei, né? Então, se o time levasse um gol, já era. Perdia o jogo, acabava. Mas, meu amigo, foi uma prorrogação que é considerada uma das maiores e melhores prorrogações da história das Copas. Os dois times lá e cá, sem esse negócio de se segurar para ir para os pênaltis, né? Mas aí acabou que o jogo continuou empate, né? E acabou indo para os pênaltis.
Aí nos pênaltis, né, apareceu o nome do jogo, que todo mundo conhece, Tafarel. Tafarel pegou os pênaltis de Felipe Cocu, né, e pegou o pênalti de Ronald De Boer, né, e o Brasil acabou chegando aí na final da Copa do Mundo de 1998. Eu lembro que na semana antes do jogo dessa final, cara, foi uma semana assim que o Brasil respirava isso, né, todo mundo torcendo, todo mundo louco para chegar logo dentro da final, né, e a gente praticamente achava que o Brasil ia ser campeão, que era certo, né, porque o Brasil vinha bem, né, vinha bem na Copa, tinha tido uma campanha muito boa, e pra gente o Brasil ia ser campeão certo, né? A França não era uma seleção forte, né? Ainda na época não tinha muito nome, né, no futebol ainda, né? Mas a França jogava em casa, isso era um problema, a França jogava em casa. Mas o Brasil tem uma seleção muito forte, e para o Brasil, acho que 90% dos brasileiros achavam que o Brasil ia ser campeão tranquilo. E eu lembro que a final, né, contra a França foi um negócio bem maluco nesse dia, né? Eu lembro que no começo da transmissão já foi informado que o Ronaldo estava fora, né, que Edmundo ia jogar no lugar de Ronaldo. Aí depois o Ronaldo ia jogar de novo, né, chegou outra escalação confirmando o Ronaldo no time. A seleção nem subiu para aquecer no campo, isso ficou um mistério muito grande, ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi uma confusão, ninguém entendia nada, né? Depois de muito tempo foi que souberam, né, da história que o Ronaldo teve uma convulsão, outros dizem que o Ronaldo teve uma crise nervosa, né? Até hoje esse negócio não está muito certo ainda, né? E aí o Brasil levou um passeio da França, né? 2 gols de Zidane, né? Um gol de escanteio, né? Praticamente do mesmo jeito, só que do lado diferente. E um gol de Petit no final, né? E o Brasil foi vice-campeão da Copa, né? E a França campeã pela primeira vez na história, né? Mas a seleção brasileira teve aí uma boa campanha, tinha um ótimo time, né? Mas acabou que são esses caprichos do futebol, né? Que não deixa o time daquele, né, ser campeão mundial, né? Um time que tinha tudo para ser campeão mundial e ficar marcado na história e acabou não conseguindo, né? Inclusive eu tenho certeza que os pais de vocês, os tios, enfim, o pessoal que gosta de futebol na família de vocês, lembra dessa seleção com muito carinho, pode perguntar para eles, eu tenho certeza que eles vão lembrar. E comenta aqui, comenta o que eles acham, né, do que eles acham dessa seleção, o que eles lembram dessa Copa, né? Comenta aí nos comentários para a gente interagir, beleza? Bom, galera, é isso, né? Não esquece de deixar o like, tá? Não sai daqui sem deixar o like. O like me ajuda muito na divulgação do meu canal, no crescimento do meu canal, tá? Não sai daqui também sem se inscrever, naquilo que eu falei no começo, né? Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho de notificações, beleza? E comenta aqui, cara, comenta aqui se você lembra dessa Copa de 98, não sei se você já era nascido, né? Não sei se você ainda estava na fase de planejamento, né? Não tinha nem nascido ainda. Mas comenta aqui o que vocês acham, o que vocês lembram desse tempo da Copa, né? O que vocês lembram, né, de tempos de Copa aqui mesmo. Aqui em João Pessoa a gente respira a Copa do Mundo, né? Na onde eu morava, a gente respirava a Copa do Mundo, a gente enfeitava a rua, pintava, era um negócio muito massa quando chegava tempo de Copa. Segue a gente no Instagram, tá? @canal Fatos da Bola, e segue o meu Instagram pessoal, né? @JuniorSantosFDB, tá? Segue lá a gente porque a gente vai estar sempre dando informações e também vai ter uns conteúdos diferentes lá, tá? Sempre a gente vai postando conteúdo diferente, tem quiz, tem muita história de futebol, então segue a gente lá, tá? Que lá vocês vão ter um conteúdo diferenciado também. E em breve eu volto com mais um vídeo para vocês, beleza? Falou!